Olá, aqui é Nzenga Mumadi, bem-vindo à turma de inglês e hoje vamos falar sobre was or were. Como você está vendo no quadro, essa é a conjugação do verbo to be no past simple. Então, a gente sabe que past simple é um tense e um tense significa um tempo e sempre que a gente fala de tempos, quando criamos as frases, nós temos aquela nossa regrinha de 4 formas de criar as frases e isso nos leva diretamente para o número 1 que é positive form. Positive form. Então, primeiro eu gostaria de lembrar também que a única razão de nós podermos falar de was or were, do verbo to be no past simple, é porque nós já tivemos uma aula, até temos a aula aqui no canal, que é past simple de todos os verbos, mas o verbo to be é às vezes um pouco especial e por essa razão os outros verbos nós só precisamos de saber se é regular ou irregular. Quando for irregular, a gente só adiciona no fim ed e quando não for, nós só precisamos de ver e decorar e assim sabemos. Mas com o verbo to be, como nós estamos vendo, ele tem duas conjugações, was or were. E was or were, com todos esses sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they, a gente precisa saber como combinar esses sujeitos se é com was ou were. Então, é por essa razão que a gente vai ter que estudar sobre was ou were no past simple do verbo to be. Uau! Então, sem mais delongas, I combina com was e you combina com were. He combina com was. She também combina com was. It também was. E o resto, we, were, you, were e they também were. Ok, já temos a nossa conjugação. Ok, podemos ultimar as nossas frases. I was, exemplo, I was sick. I was sick. You were alone. You were alone. He was in the car. In the car. She was tired. Tired. It was good. It was good. We were happy. We were happy. You were students. Students. They were singers. Singers. Então, para positive form, você precisa de usar os sujeitos e depois você tem que saber se é was ou were que combina melhor com o seu sujeito. Então, assim como você vê aqui, a partir de hoje você já sabe qual deles combina com qual sujeito. Então, você não tem que esquecer isso e depois constrói o resto da sua frase. Bem, vamos ler e podermos traduzir. Primeiro gostaria de lembrar que a tradução do verbo to be vai depender do contexto da frase, porque ele pode significar ser ou estar e às vezes quando falamos de idade pode significar ter. E assim temos as nossas frases. I was sick, you were alone, he was in the car, she was tired, it was good, we were happy, you were students, they were singers. Ok? I was sick. Eu estava doente. You were alone. Você estava sozinho. He was in the car. Ele estava no carro. She was tired. Ela estava cansada. It was good. Foi bom. We were happy. Nós estávamos felizes. You were students. Vocês eram estudantes. They were singers. Eles eram cantores. Uau! E se a gente passar para o número 2, que é negative form, as frases da forma negativa, bem, o que nós só temos que fazer é só colocar not depois da conjugação do verbo to be na frase. Por exemplo, eu tenho aqui I was, só preciso de fazer isto. I wasn't sick. You weren't alone.
He wasn't in the car. She wasn't tired. It wasn't good. We weren't happy. You weren't students. They weren't singers. Tão simples. E logo passamos para negative form. Preciso de lembrar que esta forma que eu usei é a short form. Se nós formos para a basic form de wasn't e weren't, será desta forma. Wasn't vai ser was not. E para weren't vai ser were not. E assim fica a basic form das duas expressões. Ok? I wasn't sick, you weren't alone, he wasn't in the car, she wasn't tired, it wasn't good, we weren't happy, you weren't students, they weren't singers. Bem, traduzindo, I wasn't sick, eu não estava doente. You weren't alone, você não estava sozinho. He wasn't in the car, ele não estava no carro. She wasn't tired, ela não estava cansada. It wasn't good, não foi bom. We weren't happy, nós não estávamos felizes. You weren't students, vocês não eram estudantes. They weren't singers, eles não eram cantores. E agora passamos para a Positive Question Form, que é número 3. E aqui trata-se de uma pergunta. Preciso de lembrar também que quando sempre trata-se de uma pergunta, você nunca vai iniciar a sua frase com os sujeitos. Você tem que iniciar a sua frase com a conjugação verbal e logo nós teremos que fazer isso. Fazemos isso e começa a reconstrução das frases. Was I sick? Were you alone? Was he in the car? Was she tired? Was it good? Were we happy? Were you students? Were they singers? Então, as frases ficam assim. Was I sick? Eu estava doente. Were you alone? Você estava sozinho. Was he in the car? Ele estava no carro. Was she tired? Ela estava cansada. Was it good? Foi bom. Were we happy? Nós estávamos felizes. Were you students? Vocês eram estudantes. Were they singers? Eles eram cantores. E agora vamos para o número 4, finalmente, Negative Question Form. E sempre como nós falamos que a única diferença que nós temos entre Negative Question Form e Positive Question Form é só colocar not depois da conjugação verbal. Então logo seria wasn't I sick? Weren't you alone? Wasn't he in the car? Wasn't she tired? Wasn't it good? Weren't we happy? Weren't you students? Weren't they singers? E assim ficam as nossas frases e você termina a sua missão de se preocupar com a conjugação de was ou were no verbo to be. Ok, wasn't I sick? Eu não estava doente. Weren't you alone? Você não estava sozinho. Wasn't he in the car? Ele não estava no carro. Wasn't she tired? Ela não estava cansada. Wasn't it good? Não foi bom. Weren't we happy? Não estávamos felizes. Weren't you students? Não eram estudantes? Vocês não eram estudantes? Weren't they singers? Eles não eram cantores? E sempre que a gente faz uma pergunta, a gente espera que alguém responda. E nesse sentido, chegamos para short answers. Short answers. Você vai usar short answers para responder, começando com yes. Wasn't I sick? Yes, you were. Eu não estava doente? Sim, você estava. Weren't you alone? Yes, I was. Você não estava sozinho? Sim, eu estava. Wasn't he in the car? Yes, he was. Ele não estava no carro? Sim, ele estava. Wasn't she tired? Yes, she was.
Ela não estava cansada? Sim, ela estava. Wasn't it good? Yes, it was. Isso não foi bom? Sim, foi. Weren't we happy? Yes, you were. Nós não estávamos felizes? Sim, vocês estavam. Weren't you students? Yes, we were. Vocês não eram estudantes? Sim, nós éramos. Weren't they singers? Yes, they were. Eles não eram cantores? Sim, eram. E nem sempre nós dizemos sim. Às vezes a gente precisa de negar. E é daí que entra o nosso no. Ok? Wasn't I sick? No, you weren't. Eu não estava doente? Não, você não estava. Weren't you alone? No, I wasn't. Você não estava sozinho? Não, eu não estava. Wasn't he in the car? No, he wasn't. Ele não estava no carro? Não, ele não estava. Wasn't she tired? No, she wasn't. Ela não estava cansada? Não, ela não estava. Wasn't it good? No, it wasn't. Não foi bom? Não, não foi. Weren't we happy? No, you weren't. Nós não éramos felizes? Não, vocês não eram. Weren't you students? No, we weren't. Vocês não eram estudantes? Não, vocês não eram. Weren't they singers? No, they weren't. Eles não eram cantores? Não, não eram. E agora chegamos na parte onde você trabalha. Ok? Exercise, exercício como está vendo. Então, eu quero que você faça 10 frases usando was e were. Was e were. Sei que não é assim tão fácil, mas as frases podem falar de identidade, podem falar da idade, podem falar de localização, qualidades. Por exemplo, eu. Quais são as minhas qualidades? Bonito, hein? Alto? Oh, não sei. Bem, então 10 frases e você vai levar as 10 frases para... vai fazer as 10 frases na positive form. E depois de fazer as 10 frases, você vai ter que levar as mesmas 10 frases para negative form e depois positive question form e ultimamente negative question form. E se você puder, poderia fazer algo que pode te fazer de forte mesmo. Quando trata-se de was e were, trata-se do verbo to be para past simple. Isso vai te fazer de forte. O que eu estou querendo dizer é que você pode fazer 10 frases na positive form, 10 diferentes frases na negative form e outras diferentes frases para positive question form e outras diferentes frases para negative question form. E isso vai te fazer muito bem. E um conselho, você vai precisar de um dicionário se não tem muito vocabulário. E, uau! Se fazer 10, 10, 10, terá 40 frases. E se fazer 10 frases para 4 formas, terá 10 frases em 4 diferentes formas. Uau! Muito obrigado por assistir. Tchau! Até no próximo vídeo com uma outra aula.